Olá! No ano que a internet comercial do Brasil completa 20 anos, a Abranet está publicando uma série de reportagens em vídeo e em texto, tanto no site quanto na revista, para contar um pouco do que se passou nesta 2 décadas. O entrevistado de hoje é o Eduardo Parajo. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Roberto. Parajo, eu queria que você começasse um pouco contando de como você empreendeu para montar um provedor de acesso à internet lá nos idos de 95. A gente, na verdade, eu atuava na área de informática, né, com montagem de equipamentos, microcomputadores na época, né, isso de 90 em diante. E quando foi no final de 94, comecei a perceber que o mercado de computadores em geral estava bastante concorrido e a gente ia ter uma certa dificuldade aí em competir com os grandes players aí naquela época, IBM, HP, Monidata, esses caras todos, Scopus, que eram os computadores que se vendiam naquela ocasião. E aí eu comecei a dar uma pesquisada justamente para mudar um pouco de ramo, né, e sair um pouco da parte de venda, vamos chamar assim, de hardware, de computador, e ir mais para a parte de serviço. E tinha uma feira muito famosa na época, que chamava Condex, que era mais ou menos a FenaSoft aqui no Brasil, depois de alguns anos, e sempre que eu tinha oportunidade, eu ia visitar a Condex nos Estados Unidos, lá em Las Vegas, e tinha uma edição de meio de ano que era feita em Atlanta. E aí eu, em 94, na Condex Spring, fui lá, falei, não, agora eu vou encontrar aqui uma placa nova que algum chinesinho inventou lá, que vai ser uma revolução no hardware para mim, e aí eu vou ganhar mais uma sobrevida de alguns anos para poder tocar um negócio de computador, né? E quando eu cheguei lá, para minha estranheza, só se escutava de falar de um negócio chamado serviços online, que naquela época tinha o CompuServe, Prodigy, AOL, esses caras todos, e uma tal de internet misturada nesse negócio que as pessoas não muito conheciam ainda. E aí o legal foi o seguinte, que eu, obviamente, depois do primeiro dia de feira, eu fiquei bastante desesperado, né? Voltei triste pro hotel, falei, não encontrei a minha placa maravilhosa, mas do outro lado abriu a oportunidade e falei, bom, se aqui está se discutindo essa questão de serviços online e questão de internet, possivelmente esse é um caminho para frente. E aí voltei nos últimos dias da feira e fiquei pesquisando como que o pessoal estava fazendo e tudo mais. E aí comecei a me influenciar. Isso em abril de 94. Voltei para o Brasil e comecei já a pesquisar aí como que eu poderia fazer para abrir um serviço de internet ou um serviço online aqui no Brasil. E em que região que você atuava e o que foi mais difícil naquela época? Qual foi o caminho das pedras que você teve que percorrer para conseguir abrir esse tipo de empresa? Olha, naquela época eu diria para você que era a idade da pedra, ainda em várias coisas, principalmente na área de telecomunicação aqui no Brasil, né? Não sei se você se lembra, você é muito jovem, né? Mas a gente tinha problemas de linha de telefone, né? As pessoas, a linha de telefone era um patrimônio das pessoas. Então, a primeira grande dificuldade que de cara aconteceu e que a gente viu era que é o seguinte: para você receber as conexões dos usuários, seja se a gente fosse montar um serviço online, ou seja um provedor de internet, era ter várias linhas que pudessem receber as ligações. Então aí já foi o primeiro problema, porque existe uma escassez de linha telefônica. Eu sempre atuei aqui na região de Barueri, em Alphaville, e uma linha aqui chegou a custar US$ 18.000. Então, você imagina, se eu tivesse que colocar 30 linhas a US$ 18.000, ia ser uma coisa de maluco, né? Óbvio que a gente, evidentemente, aí começou a buscar alternativas para ver de que forma que a gente poderia driblar essa questão. Mas mesmo assim não foi nada fácil. Eu diria que esse foi o primeiro desafio. Tem um segundo desafio aí que também foi bastante complicado, porque na verdade não existia, exceto na área acadêmica, conexões com a internet, né?
E no Brasil, por causa do monopólio das telecomunicações, do sistema Telebrás, toda e qualquer conexão, ela não poderia, na lei, ser compartilhada por terceiros. Então, se eu quisesse contratar uma linha dedicada, que era o nosso objetivo naquele momento, me conectar aos Estados Unidos para me conectar à internet, e aqui na ponta eu compartilhar isso com os meus usuários, isso não era permitido. E aí foi uma discussão grande, na época já estava se pensando na questão da privatização do setor de telecomunicações, até que a Embratel, por exemplo, aceitasse fazer essa conexão e com o fim de internet. Só que a própria Embratel ainda não tinha, naquela ocasião ainda, o fornecimento de acesso à internet vamos dizer, em escala para provedor, né? Naquela época, pouco tempo depois, eles começaram a ofertar uma lista de pessoas que se candidatavam que queriam ter a experiência do acesso à internet, né? Então tinha 1000 pessoas que foram sorteadas naquela ocasião, que poderiam ter o acesso de escada à internet naquela época numa grande velocidade de 9.600 bps. 9.6K. Você estava falando aí do mercado consumidor. Existia essa demanda ou os primeiros provedores tiveram também um papel de evangelizar esse mercado, mostrar para as pessoas o que a rede poderia proporcionar a elas, e tendo em vista que o conteúdo que a gente tinha disponível na internet era infinitamente menor do que a gente tem hoje, né? Então elas viam valor para contratar esse serviço? Então, na verdade, começou a se criar um auê, né, vamos dizer assim, sobre esse negócio chamado internet. E, evidentemente, as pessoas tinham interesse em fazer isso. Primeiramente, naquela época, eu acho que era muito mais no sentido de comunicação mesmo, e-mail. Acho que é aquilo lá. E as primeiras, evidentemente, consultas aí, naquela época tinha alguns sites de pesquisa já naquela época, né? Uma fonte de pesquisa, mas ainda era muito embrionário, né? Mas as pessoas, em geral, no Brasil, naquela ocasião, já tinham interesse em estar conectado na rede de alguma forma. E aí, realmente, despertou esse lado no usuário, e do nosso lado, realmente, foi ser professor, né? Porque era assim, por exemplo, às vezes, quando a gente começou, no nosso caso, a gente fez uma parceria aqui em São Paulo com um empreendimento do World Trade Center na época, e a gente conseguiu colocar, vamos dizer, os serviços disponíveis, acho que foi em setembro de 95. E começamos, evidentemente, a fazer um trabalho de venda, né? Mas, por exemplo, as pessoas ligavam para nós, eu quero acessar a internet e tal, então vamos lá, eu quero acessar. Bom, o senhor tem um computador? Mas precisa de um computador para acessar a internet? Sim, senhor, só precisa de um computador. Então tá bom, vou comprar um computador. Aí passava um tempo, o cara comprava um computador, ligava. Bom, então agora eu vou querer fazer o acesso à internet. Então tá bom, vamos lá. O senhor está com a linha de telefone, o modem? Não, mas o que é o modem? Não entendo, o que é o modem? Não, então, para conectar, o senhor vai ter que usar uma outra linha telefônica, porque o senhor vai ter que discar. Então, realmente, houve um trabalho muito forte de professor mesmo, digital, dos provedores, né, para ensinar os usuários. Evidentemente, com o avanço da tecnologia, isso agora está do DNA, vamos dizer, dos mais jovens, né? Os bebês já nascem mexendo nos iPhones, nos iPads da vida. Assim, já começa assim. Essa fase de evangelização durou até quando? E com a privatização do sistema Telebrás, isso melhorou muito? Foi um marco recente, assim, porque a gente está falando de 95 até 98, mais ou menos. Foi o primeiro marco que você pode dizer sobre essa história da internet comercial no Brasil? Eu acho que a primeira questão que... eu acho que teve... talvez vários momentos aí, vamos dizer assim, que eu possa pontuar, né? Eu acho que o primeiro momento que aconteceu foi relacionado logo quando a internet comercial surgiu, não sei, bom, você não devia nem acessar a internet nessa época ainda, mas assim, você cobrava por tempo de conexão.
Então o usuário pagava por tempo que ele estava conectado no sistema, né? E aí, esse tempo que ele ficava era cobrado por hora de utilização. Aí em 96, no final de 96, eu diria para você que o primeiro marco que aconteceu foi justamente esse. Né? Os provedores começaram a ofertar acesso ilimitado, sem mais contar o tempo. Então, acho que isso foi a primeira questão. Desde o início... É porque antigamente você tinha aquele negócio de esperar até meia-noite para você ter o pulso único, né? Veio depois ainda, né? Isso, apesar do ilimitado, isso acabou acontecendo bem depois que o sistema foi privatizado. Eu diria para você que isso foi já na época de 98 para 99 que começaram essa história. Na verdade, não, desculpa, eu minto. A questão do pulso depois da meia-noite já existia no sistema Telebrás como um todo, né? E muita gente usava depois da meia-noite para pagar um pulso só, né? Isso realmente aconteceu. Mas aí depois disso, eu acho que o outro marco que aconteceu foi em 99, acho que foi quando surgiu o IG, né? Que daí era o provedor de internet gratuito, né? Esse também foi uma coisa que mexeu bastante com o mercado na época e de certa forma, criou assim um desbalanço geral na forma como todo mundo trabalhava e coisas do mercado de internet que a gente acabou tendo que se reinventar, vamos dizer assim. Qual foi o maior impacto para vocês? Percepção do usuário, que ele entrou com essa internet gratuita? O que você teve que mudar, em particular, no seu modelo de negócio? Bom, primeiro que de gratuita não tinha nada, né? Tinha alguém pagando a conta, né? E aí é uma questão de subsídio cruzado. A primeira ocasião de subsídio cruzado que a gente teve é onde uma operadora entrante ofertava um repasse de valor em virtude daquela geração de tráfego, né? Para o lado de quem realmente não estava nesse jogo, né, e que era a maioria, o grande problema foi o seguinte: na verdade, o cara tinha receita com o usuário e com o serviço que ele prestava e custos, e muita gente fechou, né? Muita gente fechou. Muito provedor deixou de atuar. E aí, até coincidindo com isso, a gente teve a bolha que estourou, né, ali no começo dos anos 2000. Que outros marcos que você levanta para esse setor e os principais impactos para os provedores? Eu acho que a questão do gratuito, eu acho que foi realmente assim, eu diria que talvez um dos maiores chacoalhões que esse mercado tomou, porque naquele momento começou a se perceber que você não tinha nada que perpetuasse muito na internet de uma forma estável, né? Por mais que se pareça um mercado simples, é extremamente hostil e uma ideia ou uma questão pode bagunçar toda a estrutura do mercado e como ele atua. Então, acho que essa foi a primeira... Eu diria, foi a primeira vez que eu escutei falar que os provedores iam morrer, né? Acho que essa foi a primeira vez. A segunda vez que eu escutei que nós já não existiríamos mais foi quando as operadoras começaram a colocar os ADSLs, né? Os primeiros banda larga, e aí as operadoras queriam entrar no nosso negócio de provedor, e começaram a dizer que a gente também ia morrer, que tal, não sei o que lá. Acho que já fomos jurados de morte umas 30 vezes que falaram que a gente ia morrer. Então, acho que aquele momento ali do IG trouxe para a gente um grande aprendizado de se reinventar a cada dia. Eu acho que isso foi realmente uma lição. Na época dos 2000, da bolha, como você bem comentou, foi outro grande impacto, né? Porque todas as consultorias fizeram um business plan perfeito para todas as empresas e todo mundo ia dominar o mercado. E se colocou muito dinheiro nisso, principalmente nos Estados Unidos, e aí explodiu o negócio. Depois dos 2000, eu diria para você que o negócio de internet virou... É como se fosse você operar uma padaria, né? Você é dono de uma padaria, não tem muito segredo. Você tem que ficar controlando o custo, ver as suas ofertas de venda.
trabalhar buscando um pouco da tua margem de lucro e aí por diante. Por último, eu destacaria que realmente essa nossa briga, vamos dizer assim, com as operadoras, que eu sempre nunca entendi do lado delas, por que disso, porque nós éramos os melhores vendedores para eles, não gerávamos headcount para eles, vendia para eles também junto, pagava para eles. Então, quer dizer, nós éramos um excelente funcionário terceirizado deles e eles sempre queriam acabar com a gente, sempre querem acabar com a gente e tirar a gente desse mercado, né? Mas eu acho que foi a briga já, mas aí já em 2007, 2008, quando começaram a ter aquelas diversas liminares na Justiça Federal dizendo que não precisava ter provedor, né? E aí, depois de alguns anos, a gente descobre que, na verdade, mais uma vez, tira-se dinheiro de um lugar e põe dinheiro em outro para falar que o provedor é de graça, né? E agora eu diria que o Marco Civil também está trazendo isso à tona de novo, né? Será que realmente é de graça ou será que alguém está pagando a conta, né? Então, acho que nós vamos, de novo, ver esse filme passar aí pela frente. Você comentou que os provedores foram jurados de morte e não morreram durante várias vezes. Por que você acha que eles não morreram? O que você acha que... Como que os provedores foram se reinventando ao longo dessas 2 décadas que os fizeram permanecer no mercado e permanecem até hoje? Eu acho que foi realmente do instinto de sobrevivência do negócio, foi se reinventando e buscando e aprendendo a criar, vamos dizer assim, alternativas e explorar coisas que ninguém explorava antes. Eu acho que tem muita gente criativa nesse mercado, com ideias magníficas, inovadoras. Acho que o Brasil, por exemplo, poderia inovar cada vez mais se a gente tivesse realmente muito mais apoio, né? Que é um problema relativamente crônico em todas as áreas hoje no Brasil, né? A questão da educação, profissionais e tal, tudo mais. Mas eu acho que não é essa blindagem, mas vamos dizer, essa cascadura cresceu depois dessa primeira pancada que a gente tomou lá atrás e viu que se você não tivesse realmente todo dia pensando numa coisa, numa forma diferente de estar agindo, podia ser que no dia seguinte você estivesse morto, né? Acordasse já morto. Acho que isso acabou criando vamos dizer, essa autodefesa aí, e não um jurado de morte, mas sempre dizendo assim, esse mercado vai acabar, esse negócio de provedor não existe. Eu acho que esse dilema e essa colocação que sempre foi feita com a gente acabou nos fortalecendo e nos ajudando a nos reinventar a cada dia. E a internet mudou muito, né, nesses 20 anos, e a gente vê uma explosão de dados, a gente vê vídeo, aí entrada das operadoras móveis. Qual o desafio do provedor hoje? E qual você acha que é o papel do provedor hoje, principalmente quando a gente fala de Brasil, que excluindo as grandes metrópoles, onde você realmente tem internet, tem banda larga, eu acho que ainda tem muito a ser explorado. Acho que a gente tem um desafio enorme em termos de país, né? Como você mesmo bem disse agora. Você vê grandes centros muito competitivos, com presença de vários provedores, seja de qualquer natureza, seja desde o teu provedor de cabo, de televisão, de internet, de celular e ruas ou quarteirões para frente, realmente um marasmo, um deserto, que mal e mal você consegue sobreviver. Então, eu acho que o desafio ainda é muito grande, né? Então, assim, e quando você tem essas brechas, vamos dizer, esses buracos, né, esses pontos cegos, vamos dizer assim, aí é que entra um cara pequeno, um cara médio, que é mais ágil, mais rápido, consegue rapidamente estar se posicionando lá. Isso na questão do acesso, né, vamos dizer assim, na questão da última milha, né, e o provedor se encaixa bem nesse momento. E na questão, vamos dizer, da parte de serviços, que é o que a gente sempre dentro da Abranet insiste com todos os nossos associados, né, de incrementar mais serviços, de incrementar mais opções para o cliente dele. Eu acho que esse mercado ainda tem bastante espaço, apesar de a gente ter grandes competidores
internacionais até nesse segmento, né? Por exemplo, redes sociais, mesmo, por exemplo, o próprio sistema que a gente está falando agora de videoconferência. Você tem uma série de coisas bastante competitivas e inovadoras, mas eu acho que a gente também tem que começar a avançar nessas questões. Isso eu acho que pode ser um diferencial bastante importante na parte de aplicativos, na parte de ferramentas para a internet, ou ferramentas que facilitem a vida do usuário, né? O acesso, eu acredito que, por mais que a gente veja que muita gente fala, não, nós temos 100 milhões de conexões banda larga, 200 milhões de conexões banda larga. Acho que enquanto as pessoas imaginar que um acesso via celular é realmente uma conexão de banda larga, está tendo um erro aí de avaliação, né? Porque o celular, ele te traz a mobilidade, ele te traz uma série de facilidades, mas você nunca vai conseguir colocar no celular, por questões da própria engenharia, de frequência e tudo mais, a capacidade que você consegue colocar num computador, por exemplo, como a gente está fazendo agora. Então, eu acho que o esforço que a gente tem que fazer é realmente de avançar na questão da banda, vamos dizer, da conectividade internet fixa, né? Porque estando nas casas, estando nas empresas, estando nas escolas, essa conexão fixa realmente vai ajudar a trazer muito mais aplicativos, muito mais conteúdo, muito mais educação, muito mais entretenimento. Então, para o nosso país, eu acho assim, apesar das vezes as pessoas acharem que está bastante saturado, pelas próprias dimensões do Brasil, eu acho que tem um mercado ainda muito grande ainda para avançar nesse sentido. Mas quais são os entraves hoje para esse aumento da banda larga? O que precisa ser feito? E a gente faz essa entrevista enquanto o Marco Civil está sendo discutido, né? Estão sendo recebidas as contribuições públicas para a regulamentação de 2 pontos principais aí da neutralidade da guarda de logs, mas do ponto de vista de aumentar a banda larga fixa no Brasil, o que você acha que ainda precisa ser feito? Quais são os pontos críticos que hoje são necessários para a gente conseguir criar um ambiente que mais provedores possam oferecer essa conectividade em lugares remotos, onde às vezes não é interessante para a grande operadora chegar? Eu acho que tem que ser... Bom, vamos lá, né? Vamos separar bem também esse assunto, que eu acho importante, o acerto, vamos dizer, que houve na escolha do modelo brasileiro com relação à internet, né? A internet não é um serviço de telecomunicações. Então, você tem prestadoras de serviço de telecomunicação, pequenas operadoras ou grandes operadoras, que são o suporte para você ter atividade de serviço de internet, né? Então, essa segmentação, eu acho que o Brasil fez uma escolha acertada, porque conseguiu gerar 2 mercados, um regulado, extremamente regulado, que é a questão das telecomunicações, e um outro que não é regulado, que tem agora a sua primeira lei, que é o Marco Civil, que trata exclusivamente da questão da internet. Eu acho que o principal erro que possa acontecer hoje é tentar se juntar a isso, como a gente vê várias e várias vezes as pessoas, as empresas, principalmente as grandes empresas, tentarem fazer e tratar isso como uma coisa só. Então, acho que isso nós não podemos cair nesse erro. Desculpa, como está sendo discutido pela FCC, que é a Anatel dos Estados Unidos, que lá eles estão discutindo essa proposta de colocar os provedores no mesmo segmento de telecom, né? É que lá nasceu diferente, lá era tudo junto. No nosso caso, nós nascemos separados, né? Graças a Deus. Então, assim, eu acho que e o FCC mesmo, apesar de estar fazendo esse movimento, na verdade o que ele está tentando fazer é regular a camada da neutralidade na internet e, não, e tentando abandonar um pouco a questão do telecom, né? Ele quer juntar os dois para ele regular. No nosso caso, aqui no Brasil, a gente tem a Anatel hoje, que cuida toda a parte de telecomunicações, que é a agência responsável por lidar com os autorizados ou os concessionários de telecomunicação, e tem um outro ente aqui chamado Comitê Gestor da Internet no Brasil,
que esse cuida das políticas de governança da internet no Brasil e tudo mais. Então já está separado essa questão. Eu acho que o principal erro, o principal ponto é a gente não cometer esse erro de querer juntar as coisas. A gente já tem várias e várias explanações a respeito de concentração de mercado, do que isso não é benéfico para os usuários finais, para a sociedade como um todo, cada vez que você concentra na mão de poucos, né, as coisas. E eu acho que do lado do serviço de telecomunicações, aí falando bem das questões regulatórias, eu acho que existem ações que precisam ser feitas para justamente aumentar a competição, né? Por exemplo, permitir-se a revenda de serviços de telecomunicações seria uma alternativa boa. Uma outra coisa que vem sendo feita, mas que a gente entende que precisa ser feito em maior velocidade e com maior escala, é justamente tratar as questões de atacado do serviço de telecomunicações de uma forma bem clara, e que por exemplo, o preço que se pratica no atacado não seja menor do que o preço que se pratica em varejo, essas coisas. Então, acho que você aumentando essas questões relacionadas à competição, você vai gerar um ambiente. A outra é, evidentemente, você diminuir barreiras regulatórias ou de obrigações, né? Quer dizer, quanto mais obrigação você coloca, ou mais barreira regulatória, mais problemas você cria, né, para a expansão, vamos dizer, dessa capilaridade do serviço de telecomunicações que a gente está falando aqui. Então, e eu acho que um outro aspecto, que aí envolve questões muito mais a serem discutidas, está relacionado à questão de que isso custa muito dinheiro, não é simples. E a maioria desses operadores, pequenos operadores, tem uma série de dificuldades para se conseguir capital para investimento nessas infraestruturas, né? Hoje, essa capacidade de investir para os provedores é o principal motivo, porque para você colocar a rede, seja por rádio, seja por fibra, o montante que tem que ser despendido a isso é enorme. Hoje, esse pode ser um dos principais entraves? Eu diria que pode ser um dos principais entraves, mas se existisse uma política de financiamento para este tipo de investimento, com taxas de juros de longo prazo, pequenas e médias empresas pudessem ter acesso a esse dinheiro, né? Porque você vê esse tipo de financiamento, mas você vê em super empresas, né? Em empresas que realmente têm são muito grandes e tudo mais. Eu acho que o grande desafio realmente é a gente buscar uma alternativa de trazer essas linhas de financiamento, de investimento de longo prazo, serem acessíveis para pequenas e médias empresas. Aí eu acredito que realmente a gente vai fazer um belo acerto aí de ter mais infraestrutura e tudo mais. A outra questão que também é bastante polêmica e complicada é a questão do tributário desse negócio, né? Realmente é bem complicado. E assim, na verdade, o ponto que eu sempre falo é que o benefício dessa história não é para o operador, né? Pagar o ICMS não é o operador que está pagando, quem está pagando é o usuário final. Você está encarecendo a conta para o usuário final. Eu, como operador, vamos dizer assim, né, comprar os meus insumos com bitributados é pior ainda, né? Eu dobro praticamente o custo das minhas coisas. Então, mas isso é um problema crônico brasileiro, né, da questão da bitributação, imposto sobre imposto. Eu acho que precisava realmente de se pensar em maneira de você criar mecanismos realmente de deixar essa carga de impostos mais acessível. Porque a gente sabe que um dos grandes problemas que a gente sabe dos clientes é o poder aquisitivo, né, o poder de compra desse usuário. Essa é uma questão também que eu diria que esse tripé, vamos dizer assim, é importante, de certa maneira, ser endereçado. Uma questão bastante complicada ainda, que vai gerar muita discussão. Parágio, para a gente terminar,
como que você resumiria, então, o papel dos provedores de internet lá nos idos de 95 e agora? E o que a gente pode esperar deles? A gente começou como desbravador, virou herói, e agora a gente é super-herói de estar vivo ainda. Tá bom, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você, Roberto. Para acompanhar todo o especial sobre os 20 anos da internet comercial do Brasil, acesse www.abranet.org.br.